Pare de acreditar que carisma é uma coisa que você nasce tendo ou passa a vida fingindo que tem. Essa é uma das maiores mentiras que contam na comunicação. A maioria das pessoas acha que carisma é personalidade. Ou você tem aquilo ou não tem. Ou você nasce expansivo, magnético, seguro, interessante, ou precisa passar a vida copiando gestos de quem parece mais confiante. Então a pessoa começa a imitar a postura, forçar sorriso, abrir mais as mãos, treinar o olhar, decorar pausas, mudar a voz e tentar parecer alguém que ela não é. Só que existe um problema: o corpo entrega. Você pode decorar a técnica mais bonita do mundo, mas se por dentro você está em ameaça, o outro sente. Não de forma mística, não porque a pessoa leu sua energia como uma frase solta de internet. Ela sente, porque comunicação não é apenas palavra. Comunicação é respiração, voz, olhar, tensão, pausa, ritmo, microexpressão e presença. Antes de alguém acreditar no que você fala, essa pessoa percebe como você habita. E talvez essa seja a grande virada deste vídeo. Você não é sem carisma. Você só aprendeu a se proteger quando deveria se expressar. O que algumas pessoas chamam de magnetismo é muitas vezes essa sincronia rara entre estado interno e sinais externos. O corpo não contradiz a mensagem, a voz não trai a intenção, o olhar não pede desculpa pela presença, a pausa não parece medo, a postura não parece defesa. Carisma, nesse sentido, não é fingir confiança, é transmitir segurança. E segurança não começa na frase, começa no sistema nervoso. Imagine uma pessoa entrando em uma reunião importante. Ela estudou, preparou os slides, sabe o assunto, tem competência, mas na hora de falar, o peito fecha, a respiração encurta, a voz sobe, o olhar foge, a mão prende, o sorriso trava. E aí ela pensa: eu tenho um problema de comunicação. Talvez tenha. Mas muitas vezes, antes do problema de comunicação, existe um corpo tentando sobreviver ao olhar do outro. Porque, para muita gente, ser visto não é oportunidade, é ameaça. E quando o corpo entra em ameaça, não adianta mandar, fala com naturalidade. Naturalidade não aparece quando o corpo está se defendendo. Eu sou Malu Albuquerque, eu trabalho com comunicação e comportamento e vendas, ajudando profissionais, líderes e especialistas a transformarem conhecimento em presença, autoridade e conexão. Eu também sou criadora do Método Dom, domine a oratória e venda 10 vezes mais. E ao longo dos anos eu já conduzi milhares de alunos em treinamentos, mentorias e imersões e palestras. E se esse tema conversa com você, já se inscreve no nosso canal, porque aqui eu falo sobre comunicação de uma forma jamais vista. Agora vamos ao ponto. Por que tanta gente preparada continua parecendo insegura quando precisa aparecer? A resposta é simples, porque muita gente tenta construir carisma por fora sem regular o que está acontecendo por dentro. Vamos ao ponto 1. A autoridade entra na sala antes da sua primeira frase. Existe uma autoridade que entra na sala antes da primeira palavra e também existe uma insegurança que chega antes da primeira frase. O público percebe isso no seu ritmo, na sua respiração, no seu olhar, na sua voz e na forma como você ocupa o espaço. Você já viu alguém começar uma apresentação se diminuindo? Gente, eu não sou muito bom com isso. Eu vou tentar ser rápido, então desculpa qualquer coisa, tá? Eu não sei se vai fazer sentido. A pessoa acha que está sendo humilde, mas muitas vezes está entregando insegurança antes de começar a mensagem. E essa insegurança nem sempre aparece só nas palavras. Ela aparece na respiração curta, no sorriso travado, na voz que não tem firmeza, na pressa de terminar, no olhar que procura aprovação o tempo inteiro. O público pode não saber explicar tecnicamente, mas percebe. Ela talvez não diga, fulano está em estado de ameaça, mas sente, tem alguma coisa aqui que não tá boa não. A ciência ajuda a explicar isso.
Stephen Porges, na teoria polivagal, propõe que o nosso sistema de engajamento social envolve sinais de segurança transmitidos pelo rosto, pela voz e pelo estado autonômico. Em outras palavras, antes da sua frase convencer, o seu corpo já está dizendo se é seguro se aproximar de você. Isso é importante, porque tira a comunicação do campo da pose e coloca no campo da coerência. Presença não é performar superioridade. Presença é coerência. Quando o que você fala, o que você sente e o que o seu corpo transmite estão desalinhados, a comunicação perde força. Por isso, carisma não começa com qual gesto que eu tenho que fazer. Começa com o que o meu corpo está comunicando sem eu perceber. E aqui entra uma frase central desse vídeo. Você não sustenta uma mensagem forte com o corpo em modo de defesa. E talvez essa frase explique por que tantas pessoas inteligentes travam quando estão diante de uma câmera, de uma plateia, de uma reunião ou de uma venda. Não falta conteúdo, falta segurança interna para ocupar o lugar da mensagem. Ponto número 2. O olhar do outro pode virar ameaça. Talvez você já tenha sentido isso. Você está bem antes de começar, sabe o conteúdo, preparou a fala, está tudo organizado, mas basta perceber que todos estão olhando para você e algo muda. A boca seca, o coração acelera, a respiração encurta, a mente corre, o raciocínio que estava claro parece sumir. E você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Eu sei esse assunto. Exatamente. Você sabe o assunto, mas o seu corpo interpretou exposição como risco. Para o nosso sistema nervoso, o olhar do outro nunca é neutro. Ele pode significar reconhecimento, conexão, oportunidade, mas também pode significar julgamento, rejeição, crítica, comparação e ameaça. Se a sua história associou exposição à vergonha, punição, cobrança, perfeccionismo ou rejeição, aparecer pode ativar um estado de defesa. E quando o corpo entra em defesa, ele muda a sua comunicação. Sua voz perde naturalidade, seu corpo perde expressividade e seu pensamento perde fluidez. E aí a sua escuta diminui e o seu improviso só piora, sua presença encolhe. Não porque você é incapaz, mas porque um corpo em ameaça economiza tudo que não parece necessário para sobreviver. Então, ele quer criar conexão, ele quer se proteger. E aqui entra um conceito importante da neurociência: interocepção. É a capacidade de perceber sinais internos do corpo, como batimento cardíaco, respiração, tensão e calor. Um estudo de Terasawa e alguns colaboradores mostrou que a ativação da ínsula anterior direita estava positivamente relacionada a níveis de ansiedade social e neuroticismo. Em linguagem simples, em pessoas mais ansiosas socialmente, o cérebro pode amplificar sinais do corpo e interpretá-los como perigo. E traduzindo para a vida real, você não trava porque não sabe falar. Você trava porque o seu cérebro começou a ler o próprio corpo como prova de que algo está errado. O coração acelera e a mente diz: perigo! A voz treme e a mente diz: vão perceber. A respiração encurta e a mente diz: sai daqui. Então, você tenta controlar absolutamente tudo. Mão, olhar, postura, sorriso. E quanto mais controla, menos natural fica. É isso que eu chamo de tensão maquiada. A pessoa tenta parecer carismática enquanto está se fiscalizando por dentro. E tenta parecer natural enquanto está monitorando cada gesto. E aqui entra uma virada importante. Carisma pode ser treinado, mas não do jeito que a maioria ensina. Não é primeiro copiar gesto, é primeiro ensinar o corpo que a exposição não precisa ser ameaça. Ponto 3. Carisma é treinável, mas não como personagem. A diretriz mais comum da internet é: finja até conseguir. Finja confiança, finja carisma, finja autoridade, finja naturalidade. Mas existe um limite para isso, tá?
Porque fingir pode até funcionar por alguns minutos, mas custa caro para o corpo. Você precisa sustentar um personagem, monitorar cada gesto e esconder cada sinal de tensão. E quanto mais você tenta parecer natural, mais artificial pode ficar. A ciência já mostrou que comportamentos associados ao carisma podem ser ensinados. Um estudo de Antonax, Fanley e Liecht testou intervenções para desenvolver comportamentos carismáticos em líderes e encontrou efeitos positivos na percepção de carisma e em resultados de liderança. Mas aqui está o ponto que quase ninguém diz. Treinar carisma não deveria ser aprender a usar uma máscara. Deveria ser treinar uma nova forma de presença. Porque carisma não é só o que você faz com as mãos. É o que acontece quando o seu estado interno, sua intenção e seus sinais externos começam a trabalhar juntos. É aqui que entra a neuroplasticidade. Quanto mais você treina um novo padrão de presença, mais o corpo aprende que exposição não precisa ser ameaça. Você não muda apenas a fala. Você começa a mudar a resposta que antecede a fala. É como se você dissesse ao seu sistema nervoso repetidas vezes: eu posso ser visto e continuar seguro. Isso não acontece em um dia, mas acontece com prática, com respiração, com exposição gradual, consciência corporal, estrutura de fala, verdade, repetição. Aos poucos, aquilo que parecia atuação começa a se tornar repertório interno. E aquilo que antes parecia esforço começa a virar presença. Essa é a diferença entre copiar carisma e construir presença. Cópia depende de vigilância. Presença depende de integração. E a pergunta que muda tudo é: eu estou tentando parecer carismático ou eu estou treinando meu corpo para sustentar a minha verdade diante dos outros? Ponto 4. O carisma começa na expiração. Uma das formas mais simples de começar a regular o corpo é pela respiração. E eu sei que isso parece básico, quase que básico demais. Mas é justamente por ser básico que muita gente ignora. A pessoa quer uma técnica avançada de oratória, mas não consegue sustentar uma expiração longa antes de começar uma frase. Ou quer uma presença magnética, mas entra falando com o peito travado. Quer ser visto como autoridade, mas fala como se precisasse terminar tudo muito rápido para parar de incomodar. A respiração denuncia o seu estado. Quando você está ansioso, você tende a respirar de forma mais curta, mais alto e mais rápido. Quando você prolonga a expiração, envia um sinal de segurança para o corpo. É como se dissesse: não estamos fugindo. Podemos permanecer. Uma revisão e meta-análise de Labor de colaboradores, publicada em 2022, analisou os efeitos da respiração lenta, voluntária, na variabilidade da frequência cardíaca. De forma simples, os resultados reforçam que a respiração lenta pode favorecer parâmetros ligados à regulação autonômica e à atividade parasimpática. Isso não significa que uma respiração resolve todos os seus problemas, mas significa que o corpo tem portas de entrada e a respiração é uma delas. Na linguagem da neurociência, estamos falando de regulação autonômica, atividade parasimpática e tom vagal. Na vida real, estamos falando de conseguir respirar, pausar e permanecer presente enquanto você é visto. Antes de uma apresentação, de uma reunião, de uma live, de uma gravação ou de uma venda. Não comece tentando controlar a frase. Comece regulando a saída de ar. Inspire pelo nariz por alguns segundos e solte o ar mais devagar do que inspirou. Sem teatro, sem técnica estranha, sem performance espiritualizada, só alongue a respiração. Repita algumas vezes e quando começar a falar, não dispare a primeira frase como alguém sendo perseguido. Entre com pausa, olhe, respire e comece. A pausa antes da fala é uma das maiores demonstrações de autoridade, porque quem está desesperado, corre.
Quem tem presença, sustenta. E existe uma diferença entre silêncio vazio e silêncio com comando. O silêncio vazio é aquele que alguém esqueceu alguma coisa. O silêncio com comando é aquele de quem está presente. E o público sente a diferença. A sua voz também muda quando a respiração muda. Ponto 5. Carisma não é energia alta, é ressonância social. Aqui está um ponto diferente do que muita gente ensina. Carisma não é necessariamente falar alto, sorrir o tempo inteiro, gesticular muito e parecer animado. Isso é um tipo de expressão, mas não é a essência do carisma. Tem gente profundamente carismática falando baixo e tem gente carismática com poucas palavras. Tem gente carismática em silêncio e tem gente carismática porque escuta de um jeito que faz o outro se sentir importante. O que torna alguém magnético não é o volume da energia, é a qualidade do estado que essa pessoa transmite. Existe uma linha de pesquisa em liderança que fala sobre contágio emocional. Bono e Illes, por exemplo, investigaram como expressões emocionais positivas de líderes se relacionam com percepções de carisma e humor dos seguidores. Isso não significa que você precisa sorrir artificialmente. Significa que o estado de quem comunica influencia o clima da interação. Essa é a ressonância social de que eu estou falando. Não é mágica, truque, é fazer o outro copiar o seu gesto. É o efeito de uma presença coerente sobre o estado de quem está te escutando. Se você está tentando provar, isso vaza. Se você está inseguro, também. Se você está presente, isso também vaza. E talvez essa seja a forma mais honesta de entender o carisma. Carisma é quando o seu estado ajuda o outro a entrar em um estado melhor. Mais seguro, mais atento, mais interessado, mais aberto e mais confiante. A pessoa carismática não deixa apenas uma boa impressão sobre si, ela deixa uma nova sensação do outro. Essa ponte muda tudo, porque aí carisma deixa de ser olhem para mim e passa a ser como você se sente depois de estar comigo. Quem tenta parecer carismático fica preso na própria imagem. Quem conduz presença fica atento ao outro. Essa é a diferença entre performance e magnetismo. Performance quer admiração. Magnetismo cria experiência. Ponto 6. O outro não espelha só o seu gesto, ele responde à sua coerência. Aqui eu quero ter cuidado, porque a internet exagera muito quando fala de neurônios espelho. Muita gente fala como se fosse uma mágica. Faça tal gesto e o cérebro do outro vai copiar. Não é assim. O que a ciência mostra é mais complexo. O sistema de espelhamento foi estudado inicialmente em pesquisas sobre observação e execução de ações, e revisões mais recentes discutem sua relação com cognição social, imitação e compreensão de ações. Mas a ideia de que isso explica sozinho empatia, persuasão e carisma é uma simplificação exagerada. E é exatamente por isso que esse ponto é mais profundo. O outro não está simplesmente copiando o seu gesto. Ele está respondendo à sua coerência. Se você sorri, mas seu olhar está tenso, existe um ruído. Se você pausa, mas a pausa parece medo, existe ruído. Se você fala, eu estou feliz de estar aqui, mas seu corpo quer desaparecer, existe ruído também. Se você tenta parecer espontâneo, mas está ensaiando demais, existe ruído. O público talvez não saiba nomear, mas sente. E quando ele sente ruído, ele confia menos. Por isso, o objetivo não é decorar a microexpressão. O objetivo é alinhar intenção, corpo e mensagem. Você não precisa aprender a parecer interessado. Você precisa realmente se interessar. A autenticidade sem estrutura vira desabafo e estrutura sem autenticidade vira personagem. O carisma real está no encontro dos dois. Ponto 7. Confiança não é eu sou incrível. É quando você diz, é seguro estar ao meu lado. Esse é talvez o ponto mais disruptivo desse vídeo. A internet vende confiança como autoafirmação. Eu sou poderoso, eu sou imparável, eu sou o melhor, eu entro e domino qualquer sala. Mas na comunicação, confiança não é sobre você se inflar, não. Confiança é sobre o outro sentir
que é seguro caminhar com você. Existe um estudo clássico de Cosfield e outros pesquisadores, publicado na revista Nature, que mostrou que a ocitocina aumenta comportamentos de confiança em interações humanas de risco social. A interpretação precisa ser bem cuidadosa. Isso não quer dizer libere ocitocina e venda mais, mas reforça uma ideia muito importante. Confiança é profundamente social e biológica, não é apenas racional. Isso muda a forma como você pensa carisma. Carisma não é fazer o outro te admirar, não. É fazer o outro relaxar o suficiente para te ouvir. É criar uma experiência em que essa pessoa está presente. Essa pessoa sabe para onde está indo. Essa pessoa não está tentando me enganar. Essa pessoa não está tentando me diminuir para se afirmar. Isso é tão diferente. É tão diferente de parecer confiante. A pessoa que tenta provar confiança ocupa espaço no meio da tensão. E a pessoa que transmite confiança, ela ocupa espaço com segurança. Uma precisa dominar a sala, a outra organiza a sala. E quando você organiza a sala, sua presença vira referência. A pergunta, então, não é como que eu pareço mais confiante? A pergunta deve ser outra. Como eu me torno alguém mais seguro de acompanhar? Essa é uma pergunta muito mais madura, uma pergunta muito mais poderosa. Ponto 8. A fórmula da presença magnética. Agora a gente vai organizar tudo. Presença magnética não é dom. Também não é truque. É uma combinação de 4 elementos: regulação, coerência, verdade e direção. Regulação é como está seu sistema interno antes de falar. Coerência é seu corpo, sua voz e sua mensagem estão dizendo a mesma coisa. E verdade, você está falando a partir de algo real ou vestindo um personagem. E direção é você sabe o que quer provocar no outro. Sem regulação, você fala em modo de defesa. Sem coerência, sua mensagem perde confiança. Sem verdade, sua comunicação vira atuação. E sem direção, sua fala vira descarga de informação. Agora, imagine 2 pessoas com o mesmo conteúdo. A primeira entra na sala acelerada. Pede desculpa, olha para o slide o tempo inteiro, fala rápido, não pausa e tenta provar que sabe tudo. A segunda entra, respira, olha, começa com clareza, sustenta pausas, fala com verdade e conduz o raciocínio. As 2 podem ter o mesmo conhecimento, mas elas não vão ter o mesmo impacto. Porque impacto não é só o que você sabe, é como o seu corpo sustenta aquilo que você sabe. E a frase que eu quero deixar aqui é: carisma é quando a sua presença faz a mensagem chegar antes da explicação. Não porque você manipula, mas porque você transmite coerência. E coerência cria confiança. E é exatamente por isso que eu criei o Método Dom. Eu vejo muitas pessoas inteligentes, competentes e preparadas com histórias poderosas e trabalhos transformadores, mas que ainda não conseguem comunicar isso com força. Comunicação não se resolve apenas decorando técnica, porque técnica em cima de corpo inseguro vira máscara. E no Método Dom, eu ensino você a organizar a sua comunicação de dentro para fora. Porque não adianta treinar gestos se você não sustenta presença e não adianta decorar roteiro se você não sabe conduzir emoção. Não adianta falar bonito se o outro não sente verdade. Comunicação não é só falar bem. Comunicação é fazer o outro entender valor. É conduzir percepção, é gerar confiança, é transformar presença em autoridade e autoridade em decisão. Então, depois de tudo isso, eu quero que você saia com 3 ações simples. Pegue papel e caneta e anote. Primeira, antes da próxima fala importante, regule a respiração. Alongue a expiração e entre com pausa. Segunda, observe o que o seu corpo comunica antes da primeira frase. Sua voz, seu olhar, seu ritmo e sua postura já estão comunicando. E terceira, pare de tentar parecer carismático. Pergunte: qual verdade você precisa sustentar e qual estado você quer criar no outro? Carisma não é fingir confiança, é criar segurança suficiente para sua verdade aparecer. Se esse vídeo fez sentido para você, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Ative as notificações, porque aqui eu compartilho conteúdos para quem quer transformar a comunicação em autoridade, conexão, venda e legado. Se você sente que tem uma mensagem
uma história, um conhecimento ou uma transformação que precisa chegar às pessoas com mais verdade, eu quero te convidar para conhecer a minha imersão, o Método Dom. Nessa imersão, eu ensino na prática como transformar comunicação em presença, história, autenticidade e conexão genuína. O link está na bio e eu te encontro no nosso próximo vídeo.